Bom, abordando agora a questão da respiração, como eu falei na aula anterior, é um princípio que é muito importante e que também é muito negligenciado. Então agora a gente vai ver essa parte teórica do porquê trabalhar a respiração e entender um pouquinho dessa questão do mecanismo todo respiratório. Mas para falar um pouco da respiração, dessa questão respiratória, eu preciso abordar um pouco a questão da anatomia do pulmão. Então o pulmão, pensando mais ou menos nessa questão anatômica dele, ele tem mais ou menos um formato piramidal, que seria mais ou menos assim. Ok? E aqui eu vou dividir o pulmão, pensando anatomicamente, em três partes, que seria a parte superior, a parte média e a parte inferior. E olha que interessante. Pensando nessa divisão da região superior, média e inferior, a região superior ela tem uma capacidade respiratória, vamos falar assim, uma capacidade expansiva de 10%. A região média de 30% e a região inferior de 60%. Por que isso é importante? Porque dependendo da forma como o meu cliente respira, ele vai utilizar uma capacidade pulmonar, uma capacidade respiratória determinada ou pré-determinada pela região ou pelo formato que ele solicita aqui no pulmão. Então, pensando nisso, existem dois formatos respiratórios, né? Que seria a respiração apical, que é a respiração que, quando ela acontece, infla a caixa torácica. Porém, essa respiração apical, ela também tem dois formatos, que existem indivíduos que respiram de forma curta e contínua, então eles respiram utilizando essa questão aqui da capacidade limitada de apenas 10%. São indivíduos extremamente tensos e estressados que utilizam a musculatura acessória da respiração, né, os escalenos aqui, para inflar essa caixa torácica, mas de forma só superior. Então, a respiração curta, frequente, que utiliza só essa questão superior, né? Só essa parte de cima aqui. A caixa torácica ela não infla lateralmente, ela infla de forma superior, ela infla para cima. Por isso ele tem uma capacidade limitada. A respiração apical, que utiliza a caixa torácica, mas que ela se expande lateralmente, a capacidade respiratória dela é de 30%, então um pouco maior. Agora aqui, aquela respiração abdominal, que quando eu inspiro, né, quando eu puxo o ar, o meu abdômen infla, e quando eu solto o ar, o meu abdômen murcha, ele contrai, na verdade, ele diminui essa curvatura, esse tamanho, esse diâmetro, essa respiração tem uma capacidade de 60%. Agora, pensando em números, um indivíduo de mais ou menos uns 70 quilos como eu, ele vai ter uma capacidade respiratória média aí de 5 litros. E agora, se a gente for pensar assim, nessa questão dos 5 litros, um indivíduo que respira utilizando apenas 10% da capacidade respiratória dele, ele vai aí conseguir respirar 500 ml. Então seriam 500 ml por inspiração. Toda vez que ele puxa o ar, ele consegue captar só 500 ml. O indivíduo aqui que consegue respirar, que tem essa respiração que é mais média, né, que ela é apical, mas ele utiliza um pouco mais dessa expansão torácica, e aí ele utiliza esses 30%, ele vai conseguir inspirar aqui 1,5 litro. Já um indivíduo que consegue respirar utilizando essa musculatura abdominal, inflando o abdômen, essa respiração que também é conhecida como respiração diafragmática, pensando no 60%, ele vai ter uma capacidade respiratória aqui de 3 litros. Agora, se a gente for imaginar que a respiração ela é um dos fatores primordiais de quando eu realizo um exercício, uma atividade física, isso aqui faz muita diferença. Porque durante o dia a dia, realmente a gente utiliza pouco essa capacidade respiratória. Então, para sobreviver, para se manter, a gente utiliza mais ou menos aqui 10% da capacidade respiratória. Mas pense em esforço, em atividade física, a necessidade de oxigênio ela aumenta, porque precisa ter esse trabalho dos músculos. O oxigênio ele precisa chegar muito em maior quantidade, muito mais rápido para os músculos, né? Para que eu consiga realizar a contração muscular e consiga realizar a atividade que eu preciso realizar.
Então, essa inspiração, ela é uma das etapas dessa utilização, que seria a etapa da captação. Então, pensando aqui, eu tenho a captação do oxigênio. Depois, o transporte através do sistema circulatório, né, do sistema cardíaco, né, do coração e do sistema circulatório. E tenho a utilização. Aí sim, quando eu falo de utilização, pensando lá na questão das mitocôndrias, já no músculo, já na fibra muscular. Então imagina o seguinte, por exemplo, se eu tenho uma quantidade de areia em uma região, em algum lugar eu tenho uma quantidade de areia, e o meu caminhão é pequeno, eu preciso fazer mais viagens para conseguir trazer essa quantidade de areia para onde eu preciso trazer ela. A respiração ela funciona do mesmo formato. Se eu tenho uma necessidade respiratória, e se essa necessidade respiratória, na verdade, se eu tenho essa necessidade de oxigênio, né, pensando no músculo, essa necessidade é muito grande e a minha captação é ruim, eu atrapalho a captação, no caso eu tenho uma captação já prejudicada, eu vou atrapalhar o transporte e vou atrapalhar a utilização. Então, pensando nisso, um indivíduo que respira utilizando apenas 10% da capacidade respiratória dele, ele precisa aumentar essa frequência respiratória, né? Então, o caminhão, quando ele tem uma capacidade menor para trazer areia, ele precisa viajar mais vezes. Então, eu tenho um aumento da frequência respiratória, consequentemente, eu tenho um aumento da frequência cardíaca. E aí, isso, depois a gente vai conversar um pouco mais sobre essa questão, um pouco melhor sobre isso, mas isso gera uma série de fatores que vão trazer um certo estresse para o organismo, um certo estresse para o indivíduo. Então, por isso é importante. A partir do momento que eu melhoro a minha questão respiratória, melhoro essa capacidade aqui de captação, né, do oxigênio, que é a parte inicial, com o treinamento eu vou conseguir melhorar o transporte e vou conseguir melhorar a utilização. Essa melhora vai acontecer não só na questão do exercício, mas também na questão da saúde e qualidade de vida do indivíduo também. Então, posteriormente, a gente vai ver na prática como tudo isso funciona, como eu identifico, né, como eu falei, a respiração, se ela é mais superior, se ela é mais média, se ela é mais inferior, como eu posso melhorar, quais são os exercícios que eu posso utilizar para melhorar essa questão da respiração. E também a gente vai ver aquela questão da ativação dos músculos profundos, que lembra, além disso, além de ter uma respiração otimizada, eu também preciso ter uma boa ativação dessa musculatura profunda. Esse é o princípio inicial, ok? Então na próxima aula eu vou falar um pouquinho sobre a questão do centramento articular. Então nos vemos lá.